Olá galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para dar continuidade para o nosso super bate-papo sobre redação, sobre dissertação argumentativa, sobre como organizar a sua mente em prol do direcionamento adequado de uma argumentação sempre produtiva, tá? Galera, hoje o nosso papo vai ser muito voltado para a questão do desenvolvimento especificamente e mais especificamente para a questão do repertório sociocultural. Sempre é um grande problema. Ah, professor, você vai trazer hoje para a gente uma lista de repertório, de citações, de tudo? Não é bem assim. A ideia aqui, pessoal, é que você consiga perceber como é que você vai organizar a sua mente para que aí, depois disso, a gente consiga direcionar toda uma lista de repertórios que podem te ajudar a fundamentar o seu texto, tá? Mas antes de qualquer coisa, não tem como eu pensar em vários repertórios se primeiro eu não pensar em como organizar essas ideias. Então, hoje o nosso papo é sobre essa organização, sobre como utilizar repertório, sobre como selecionar isso e principalmente sobre como eu devo me organizar para que eu consiga fazer com produtividade uma argumentação segura, tá? Então, te convido para vir agora comigo aqui para o nosso material para a gente direcionar todas essas ideias. Olha que hoje a gente vai ter uma interação interessante que eu quero ver. O pessoal de Guaribas, muito boa noite. Quero que vocês aí que estão nos acompanhando já comecem a tomar nota de algumas coisas que a gente vai trazer aqui para que você monte você mesmo sua própria redação, tá? Então vamos lá, galera, acompanhando. Nosso tema de hoje será dissertação escolar e mais especificamente, aqui nosso roteirozinho, mais especificamente a questão do repertório voltado para o desenvolvimento. Então, é dissertação escolar o nosso assunto, tá? Vamos lembrar que nós estamos tratando de uma dissertação que tem um teor argumentativo, beleza? Argumentativo. E para ser mais preciso, hoje nós vamos falar de repertório sociocultural. Professor, o que é repertório? Lembre-se, repertório vai estar atrelado à ideia de fundamentação teórica do seu texto. Esse é o nosso assunto aqui. E mais do que isso, mais especificamente, nós vamos falar do desenvolvimento, certo? E, para ser mais preciso, vamos falar do desenvolvimento de número 1, que vai tratar do segundo parágrafo, ok? Então, já falamos um pouquinho do primeiro parágrafo na primeira aula, na aula passada, e agora vamos diretamente ligar a ideia do segundo parágrafo, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, o pessoal de Palmeira, o pessoal de Betânia, todos muito bem-vindos para a gente bater esse papo sobre redação, com um objetivo muito claro. O que eu quero, professor? Reconhecer a parte estrutural do parágrafo, eu preciso reconhecer a parte estrutural do texto dissertativo argumentativo. E mais precisamente, o que eu quero? A parte da estruturação dos parágrafos da dissertação escolar. Então, essa ideia, esse direcionamento, são essenciais para que eu trabalhe necessariamente dentro dessa perspectiva de racionalização de texto. Para isso, nós vamos trabalhar aqui com análise de textos, vamos trabalhar aqui com a série de análise de textos e com alguma resolução de questão. E essa resolução de questão, gente, ó, fica esse ponto aí bem específico. Eu vou deixar para você algumas questõezinhas, mas mais do que isso, eu vou deixar para vocês 2 propostas de produção de parágrafo, tá? Então, acompanha comigo o que a gente vai ter que entender. Antes, para que você não... Claro, eu preciso planejar, eu preciso produzir. Mas essa produção não acontece de uma hora para outra. Eu tenho que ter uma lógica. E qual é a minha lógica, professor? A sua lógica será essa daqui. A sugestão é, saia do que é universal e parta para o que é particular. Como é que eu faço isso? O que é universal? Universal é o momento em que você classifica temas. Classificação de temas. Só como é que eu faço essa classificação de temas? Basicamente, essa classificação de temas ela vai se dar por meio de uma separação por eixos temáticos, que já mostro aqui para vocês como é que é. E quando é que eu venho para o particular? Eu venho para o particular quando eu especifico o tema que eu estou trabalhando. Mais especificamente, quando eu trabalho com os núcleos temáticos, tá? Núcleos temáticos da frase tema, beleza? Então, é esse caminho que você vai percorrer para que você direcione toda essa proposta. Lembrando que tudo isso tem um porquê. O que é o porquê? Eu preciso, pessoal, necessariamente entender o que é argumentação.
Eu preciso entender o que é argumentação. E para que eu direcione o que é argumentação, eu tenho que entender que a argumentação ela é pautada, ela existe a partir de uma soma. Que soma é essa, professor? Essa soma, pessoal, nada mais é do que a sua opinião. Então, você vai trazer a sua opinião mais um fato. A sua opinião mais um fato. Então, a sua opinião é válida, muito importante para a argumentação, mas você precisa dar embasamento para essa opinião. Daí, partindo a ideia de fato. Como assim, professor? Olha o risco que você corre. Se você apenas se limitar à opinião, o que vai acontecer com você? Se você apenas se limitar à opinião, você vai estar no senso comum. Você vai estar apenas no senso comum. E se você ficasse só no fato, o que ia acontecer? Você seria apenas expositivo. Então, para que você consiga direcionar o seu senso comum, para que haja argumentação, você nem pode ficar no senso comum e nem pode ficar apenas expositivo. Então, tem que juntar as duas coisas. A opinião que você tem sobre o texto e o fato que basicamente é a fundamentação. Bom, o que é fundamentação, professor? Fundamentação, gente, é o que a gente vai chamar de repertório sociocultural, que é justamente o porquê de eu trabalhar com a relação de eixos temáticos. Para que eu quero isso? Para selecionar de maneira mais adequada aquilo que nós vamos chamar de repertório sociocultural. O que é repertório sociocultural, professor? Repertório sociocultural nada mais é do que fundamentação teórica, que é o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos tratar basicamente sobre fundamentação teórica. Agora eu quero lembrar um ponto importante para vocês. Essa fundamentação teórica, esse repertório, ele tem um porquê e eu tenho que analisar que ele precisa de 3 princípios para que ele seja válido. Princípio 1, ele precisa ser legitimado. Ele precisa ser legitimado. Professor, o que é ser legitimado? Ser legitimado é ele fazer parte, ele ser embasado, está dentro de uma das grandes áreas do conhecimento. Quais são elas? Linguagens, matemática, humanas e natureza. Mas ele não pode ser só legitimado, ele também precisa ser pertinente. Professor, o que é um repertório pertinente? Um repertório pertinente nada mais é do que um repertório que está diretamente ligado ao seu tema, tá? Então eu não posso deixar um repertório de qualquer jeito, só jogar. Pode ser o melhor repertório do mundo. Se não estiver ligado ao seu tema, se não for pertinente, ele simplesmente não funciona. E além de tudo isso, a terceira característica que deve ter um repertório, nada mais é do que esse repertório precisa ser produtivo. Bom, então um repertório legitimado, um repertório pertinente, um repertório produtivo, é isso que eu preciso para dar fundamentação ao meu texto, que seria esse fato, e para que eu, junto com a minha opinião, marque uma fundamentação, uma argumentação precisa. Para que eu consiga fazer isso de maneira interessante, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar, classificar os meus temas por educação, saúde, meio ambiente, segurança, tecnologia, sociedade, trabalho e economia. Exemplo, para que vocês entendam bem como é que funciona isso. A galera de São Pedro chegando agora para pegar esse exemplo aqui de uma maneira bem interessante. Veja bem, eu posso pegar repertórios amplos que servem para vários temas diferentes e classificá-los de acordo com o eixo a qual ele pertence. Então nós temos aqui a questão da educação, por exemplo. Bom, se eu vou falar de educação, eu posso citar, por exemplo, o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira. Então como é que eu citaria Paulo Freire? Vou colocar aqui no cantinho. De acordo com o pedagogo Paulo Freire. Professor, por que eu vou citar Paulo Freire? Porque ele é uma autoridade no assunto.
Se a educação sozinha não muda a sociedade, vírgula, sem ela, tampouco a sociedade muda. Bom, aqui eu tenho uma fala interessante de um autor importante, de uma autoridade. Primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: ela é legitimada por uma das áreas do conhecimento? É legitimada, porque eu estou falando de uma autoridade no assunto, principalmente na pedagogia. Então, ela é legitimada pelas ciências humanas. Ela é pertinente ao tema? Ela é pertinente a todos os temas que tratarem de educação. Todo tema que tratar de educação, você vai entender que isso daí é pertinente. E eu também posso dizer que ela é produtiva. Ela só vai ser produtiva se você conseguir atrelar especificamente ao tema que você está trabalhando. Professor, e como é que eu faço isso? Veja bem, só vai ser pertinente esse repertório aqui se eu conseguir atrelar ao tema que eu estiver trabalhando. Agora, eu só vou conseguir dizer se ele é produtivo ou não se eu conseguir trazer para dentro do meu tema. E para trazer para dentro do meu tema, eu preciso ter um tema. Então, você precisa entender como é que é essa lógica. Mas lembre-se de outro detalhe importante. Essa produtividade só vai acontecer se você conseguir especificar, fazer esse movimento, ó, sair do que é universal para o que é particular. Professor, e essa fala do Paulo Freire, ela é universal? É. Por que ela é universal? Porque ela serve para todos os temas que tratam de educação, certo? Então ela é universal. Mas eu tenho que entender também que ela só vai ser produtiva se eu conseguir trazê-la para o meu tema, se eu conseguir comprovar o que eu quero dizer, conseguir comprovar a minha opinião. Então, como é que eu vou ter a minha argumentação válida se eu atrelar a minha opinião ao fato? Qual é o fato? A fala de Paulo Freire. Então, eu tenho esses dois pontos, eu vou criar a minha argumentação a partir dessa junção entre opinião e fato. Ok? Bom, tudo isso só vai funcionar se você trouxer para essa especificação. E essa especificação, gente, está atrelada à abordagem completa do tema. E essa abordagem completa do tema, ela vai ser determinada pelo fato de você juntar os núcleos temáticos. Núcleos temáticos de onde, professor? Núcleos temáticos da frase tema. A frase tema que lhe for apresentada como o direcionamento lá no comando, tá? Da frase tema vai ser aí, basicamente, essa ideia de como você determina se abordou de forma completa ou se não abordou de forma completa seu tema. Como é que eu faço isso? Exemplo. Aqui, normalmente, o que vai acontecer? Para que você construa esses núcleos temáticos, você tem a seguinte sequência. Uma palavra tema, certo? Você tem uma especificação e você tem uma palavra que direciona para a ideia de problema, certo? Isso aqui representa o quê? O que nós vamos chamar de núcleos temáticos, tá? Núcleos temáticos. Exemplo, internet, lá no ano de 2018, a internet você vai ter como palavra tema. A especificação seria controle de dados. Controle de dados seria basicamente a especificação. E ainda em 2017 você teria como palavra tema a palavra manipulação. Então, basicamente, essa é a lógica de montagem textual, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui e ver um exemplo, para ver como é que esse movimento que é feito a partir daqui. Qual é a estratégia que nós vamos montar? Ó, exemplo para vocês, esse exemplo aqui a gente já viu, que é a montagem da introdução. Eu só vou repetir esse exemplo para que você note primeiro esse caminho do que é particular, do que é universal para o que é particular, e para que a gente comece a inserir basicamente o segundo parágrafo de uma forma mais harmônica. Bom, aqui eu tenho uma frase tema, então o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar notoriamente os núcleos temáticos. Eu preciso encontrar os núcleos temáticos. Como é que eu vou encontrar? Palavra tema,
doenças mentais. A questão da especificação, eu tenho sociedade brasileira. E a palavra que indica problema, estigmas. Eis aqui os núcleos temáticos. Onde é que eu vou colocá-los? Lá no meu texto, quando eu fizer aquela relação entre o que é universal e o que é particular. O eixo temático, saúde. Se o eixo temático é saúde, eu consigo dizer que eu sempre consigo usar o artigo 196 da Constituição Federal. O artigo 196 da Constituição Federal de 88 prevê a saúde como direito de todos. Opa, então o que eu tenho aqui? Eu tenho algo que é universal, que vai servir para vários temas diferentes. Esse universal, gente, vai funcionar aqui para mim como se fosse o fato, tá? Que é o repertório sociocultural. Agora, qual é o movimento que eu vou fazer? Trazer para o que é particular. E o que é particular? Particular é justamente os núcleos temáticos. Como é que eu trouxe aqui? O cenário desafiador de combater os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Eis aqui os núcleos temáticos. O que são os núcleos temáticos? É o que é particular. Essa é a minha opinião. Então, o que eu tenho? Fato mais opinião, os dois juntos vão funcionar como argumentos, tá? Tranquilo, professor, entendido. Agora, qual é especificamente o que eu quero tratar hoje? Esse mesmo processo do que é universal para o que é particular, só que dentro de um parágrafo específico. E o nosso parágrafo de hoje é o que vai tratar de sociedade. Aqui nós vamos falar de desenvolvimento de número 1, tá? Ou causa 1 do problema. Vale lembrar que eu quero provar o que é a tese. É a problematização do tema. Então, basicamente, o que eu quero agora é provar que esse problema existe. Então, vamos montar estrategicamente todo esse processo, tá? Bom, se eu quero provar que existe um cenário desafiador de combater os estigmas associados às doenças mentais, eu posso dizer que causa disso é a apatia social. O que é apatia, professor? É descaso, é o fato da sociedade simplesmente não se importar com isso. Isso é provocado pelo quê? Olha o aprofundamento, pela alienação. O que é alienação? A sociedade está por fora, ela ser indiferente a esse processo. E isso ocorre porque existe a desinformação. Esse é o ponto que eu quero tratar com vocês. Bom, entendido, professor? Agora vamos ver como é que eu organizo esse parágrafo. Como é que eu direciono o segundo parágrafo, que especificamente é o nosso assunto de hoje. Olha só. Direcionamento do segundo parágrafo. Vai a primeira dicasinha para vocês, primeira tarefa que eu vou deixar para você que está aí me acompanhando agora, tá? Que tarefa é essa? Nós vamos falar agora, pessoal, de um tema que vai tratar do jovem, tá? Vamos tratar do jovem no mercado de trabalho. Opa. Jovem no mercado de trabalho, certo? O que eu vou trazer aqui para vocês? A ideia é que você consiga fazer uma introdução sobre isso, tá? Jovem no mercado de trabalho. Professor, como é que eu faço essa introdução? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Desse jeito. Pega uma contextualização, no caso aqui é saúde. Quando eu falo do jovem no mercado de trabalho, eu estou falando do direito ao trabalho, também dá para usar a Constituição. Monta uma tese, que é a problematização do tema, e aí você vai encontrar argumento 1 e argumento 2. Eu vou adiantar aqui e vou fazer o argumento 1 para você. Como é que eu faço o argumento 1? Já a partir desse seguinte direcionamento, ó. Primeira coisa que você tem que afirmar é a sua opinião, tá? Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui é o tópico frasal, opinião. O que é opinião, professor? Essa opinião, pessoal, nada mais é do que o tópico frasal e é o assunto desse parágrafo. O assunto do parágrafo. Qual é a minha opinião? Que a dificuldade de ingresso do jovem no mercado de trabalho, ela tem como causa a desigualdade social no acesso à qualificação. Eis aí a minha opinião. Esse é o assunto. Eu quero provar que o jovem está desempregado hoje porque não tem qualificação. Beleza? Pronto. Aí eu já trouxe a minha opinião, certo? Que vai ser igual ao assunto desse parágrafo. O que eu preciso agora? Note bem, agora eu preciso fundamentar o que eu estou falando. Eu não posso falar só minha opinião. Se eu falar só a opinião, o que vai acontecer? Eu vou ficar no senso comum.
eu não quero ficar no senso comum, eu preciso fundamentar porque eu estou trabalhando com uma dissertação argumentativa, racional, que prevê principalmente essa análise, essa estruturação de um texto bem montado. Então, como é que eu faço isso? Eu vou trazer repertório. Qual foi o repertório que eu trouxe? Vamos lembrar, pessoal, que esse repertório vai representar o que eu vou chamar de fato. Então, eu tenho uma opinião, agora eu tenho um fato para montar um processo argumentativo. Bom, eu trouxe um argumento de autoridade, tá, pessoal? Vou até colocar aqui. Quem é Milton Santos? É uma autoridade, porque ele é um geógrafo muito importante no Brasil. Então, eu trouxe a opinião de uma autoridade no assunto. Aí vem uma pergunta. Professor, mas o Milton Santos falou de jovem no mercado de trabalho? Não, ele não falou de jovem no mercado de trabalho. Pelo menos não no trecho que eu trouxe aqui. Ele falou sobre o que então, professor? Ele falou sobre desigualdade. Então, eu consigo dizer que esse repertório, é um repertório que vai ter um teor universal. Certo? Ele vai ter um teor universal. Por quê, professor? Porque ele não serve só para esse tema. Ele vai servir para todos os temas que tratarem de desigualdade. Bom, se ele não trata exatamente sobre jovem no mercado de trabalho, eu preciso trazer para o meu tema. Eu preciso fazer aquele movimento de sair do que é geral para o que é particular. Como é que eu faço isso? Numa relação repertório-tema. A partir daqui, eu venho para o que é particular, ok? Eu venho para o que é particular. Bom, como é que eu vou atrelar o Milton Santos ao meu tema? Essa desigualdade, que desigualdade? A desigualdade que o nosso querido Milton Santos falou. Porque quando ele fala que a globalização baseia-se em interesses financeiros, ele diz que isso é motivo para ampliar a desigualdade. Então eu vou trazer para cá. Essa desigualdade reflete-se na... Olha só como eu trouxe para o meu tema, bem montado. Lembre-se que o tema sempre está atrelado à questão dos núcleos temáticos. Reflete-se na dificuldade de parte dos jovens ingressarem no mercado de trabalho. Eis aí os núcleos temáticos. Então o que foi que eu fiz? Eu vim para o que era particular. Eu fiz uma relação direta com os meus núcleos temáticos. Isso garante o quê, professor? Garante produtividade para o seu repertório. O repertório, primeiro, pertinência, né? Porque ele tem que ter a ver com o tema, e aqui é esse movimento que eu faço ele ter pertinência, e agora eu preciso fazer com que ele tenha também essa produtividade. Como é que ele tem produtividade? Eu vou trabalhar no princípio de aprofundamento. Olha só, vou trazer uma relação de causas e consequências. O que por conta da pouca qualificação de parcela da juventude, veja que aqui eu trouxe uma causa, né? Eu trouxe uma causa principal. Falta de qualificação da juventude. Mas lembre-se que eu quero provar, eu tenho uma intenção, que é provar que isso é um problema. Para que eu prove que isso é um problema, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer uma consequência. E não só uma consequência. Eu preciso... Por que é tão problemático o jovem estar desempregado? Por que isso precisa ser resolvido? Por que isso configura-se como um problema social? Eu vou responder, porque isso gera consequências. Quais são as consequências? Veja bem, aumento do abismo econômico. O que é abismo social, aliás? Abismo social, gente, é a desigualdade. Veja bem, quando um jovem não tem emprego, ele não vai ascender socialmente. Por exemplo, o meu pai, vou dar um exemplo pessoal. O meu pai é pedreiro. Meu pai é pedreiro, trabalhou muito para sustentar a gente, me permitiu os estudos. Eu consegui estudar, me tornei professor. Então, consegui emprego, já jovem, consegui um emprego. Então, o que acontece? O meu emprego é um emprego melhor que o do meu pai. Então, houve uma ascensão social. Então, eu, que ainda sou pobre, mas eu sou menos pobre que meu pai. Então, houve uma diminuição da desigualdade. Agora, quando o jovem está desempregado, o que acontece? O pai tem um emprego, seja ele qual for, mas o jovem não tem emprego nenhum. Então, ele não consegue ascender socialmente. Então, isso faz com que aconteça o quê? Aumento da desigualdade. Aumento do abismo social. Esse é um problema. É o único? Não, eu trouxe outro exemplo. Estagnação econômica do país. Por que, professor, isso é problema? Estagnação econômica do país porque eu tenho a seguinte noção. O que gira a economia de um país? É o consumo.
Para consumir eu preciso ter dinheiro, para ter dinheiro eu preciso trabalhar. Quando o jovem não consome, aí eu vou ter menos produção industrial, vou ter menos indústria de lazer, menos pessoas que vendem viagens, menos serviços oferecidos. Então, tudo isso vai fazer com que a economia cresça menos, tá? Então, se o jovem está empregado, se o jovem ganha dinheiro, ele consome mais, ele compra mais roupa, ele compra carro, ele sai mais para festas. Então, tudo isso faz com que isso movimente, fazendo com que surjam novos empregos, tá? Então, o desemprego juvenil causa também a estagnação econômica. E a outra coisa, veja bem, note que eu coloquei risco, tá? Por que risco? Porque não é certo que vai acontecer, é um risco. Qual é o risco que acontece? Risco de aumento da criminalidade. Porque um jovem desempregado, um jovem que não tem acesso à inclusão social, ele está vulnerável. E essa vulnerabilidade pode causar o aumento dos problemas relacionados à criminalidade. Então, note que aqui eu trouxe exemplos de problemas. Exemplos de problemas. Professor, e esses exemplos de problemas provam o quê? Basicamente que eu preciso resolver esse problema inicial, que é o desemprego juvenil. Eu preciso trazer emprego para os jovens. E aí o que eu vou ter mais? A conclusão do parágrafo. Vale lembrar, pessoal, que todo parágrafo ele é uma espécie de mini texto, que deve ter começo, e aí eu tenho o começo, ó, o tópico frasal seria minha introdução. Aí eu preciso desenvolver, esse desenvolvimento ele vai trabalhar aqui com a questão de repertório, repertório tema, a causa, a consequência e um desfecho. Então, o desfecho ele é a conclusão do parágrafo, certo? Então, tópico frasal, desenvolvimento, repertório, ligação repertório-tema, causa e consequência é o desenvolvimento e o desfecho é a conclusão do parágrafo. Como é que eu concluo? Reafirmando a minha ideia, reafirmando que eu estou tratando de um problema. Assim, a inclusão social da juventude é comprometida. Fechei aqui o parágrafo. Agora, veja bem, você vai construir o parágrafo sobre esse tema, tá? Já deixo aqui uma tarefa para vocês, que é construir o parágrafo sobre a questão do desemprego juvenil. Mas aí vem uma questão. Professor, como é que eu junto essas partes? Note que eu preciso agora transformar isso em um texto, tá? Eu tenho partes diferentes, eu preciso transformar isso em um texto. Como é que eu transformo? Olha aqui. Sobre esse contexto, é lícito destacar que a desigualdade social, que a desigualdade no acesso à qualificação, olha aqui meu argumento 1. Meu argumento 1, que basicamente seria a minha opinião, né? É lícito destacar que a desigualdade no acesso à qualificação profissional corrobora a preocupação em torno da inclusão do jovem no mercado de trabalho. Olha aqui o nosso tema, jovem, mercado de trabalho. Então aqui eu tenho o tema em si. Isso é uma forma de dizer assim para o corretor. Ei, corretor, eu estou especificando, eu não estou trabalhando de maneira geral. Mas vale lembrar, pessoal, que essa primeira parte aqui, que eu vou chamar de tópico frasal, ela nada mais é do que a minha opinião. Agora eu preciso trazer um fato que transforme essa opinião em um argumento. Qual é o fato que eu trouxe? Aqui o nosso querido Milton Santos. Nesse viés, para o geógrafo brasileiro Milton Santos, o processo de globalização concentra-se em interesses financeiros, ampliando ou aumentando as desigualdades sociais. Veja que eu quero provar que o país é desigual. Então, beleza. Veja que agora eu trouxe. Agora, o que eu preciso necessariamente? Depois que eu trouxe essa ideia de desigualdade, depois que eu trouxe uma autoridade, que é a autoridade, Milton Santos, um renomado geógrafo brasileiro, depois que eu trouxe essa ideia, agora eu preciso trazer para o meu tema. Mostrar que eu sou específico. Como é que eu trago para o meu tema? Essas desigualdades, olha aqui a relação repertório-tema. Essas desigualdades são refletidas nos... Aí eu vou falar diretamente do tema. Ó. São refletidas nos entraves para o ingresso de parte da juventude brasileira no mercado laboral, no âmbito laboral. Eis aqui que eu trouxe os núcleos temáticos de novo, fazendo sempre aquele movimento. O que é universal? É a fala do Milton Santos. O que é particular? É quando eu falo de desemprego juvenil, quando eu trouxe para o tema, certo? Esse é um processo. Já tá bom, professor? Não, agora eu preciso aprofundar, explicar o porquê que isso acontece. Por que a desigualdade na qualificação promove essa ideia de desemprego? E, principalmente, por que isso é um problema? Eu tenho que aprofundar isso, por relação de causa e consequência.
O que por conta da precária qualificação profissional, essa precária qualificação profissional vai aparecer como causa do problema. Acaba por acarretar, aí você vai trazer as consequências. Vamos lembrar que eu trouxe consequências aqui muito bem montadas, consequências muito bem montadas a partir dessa ideia de um direcionamento. Ó. Aumento do abismo social, estagnação econômica do país e potencialização da criminalidade. Aí eu fechei o meu desenvolvimento. Agora eu só preciso concluir o parágrafo, com o que eu vou chamar de desfecho. Assim, a inclusão da juventude é comprometida. A inclusão social da juventude é comprometida. Um pontozinho aí. Montando o parágrafo como um todo, só para efeito de informação. Sobre esse contexto, é lícito destacar que a desigualdade no acesso à qualificação profissional corrobora a preocupação em torno da inclusão do jovem no mercado de trabalho. Nesse viés, para o geógrafo brasileiro Milton Santos, o processo de globalização concentra-se em interesses financeiros, aumentando as desigualdades sociais. Essas desigualdades são refletidas nos entraves de ingresso de parte da juventude brasileira no âmbito laboral, o que por conta da precária qualificação profissional acaba por acarretar aumento do abismo, estagnação econômica do país e potencialização do avanço da criminalidade. Assim, a inclusão social da juventude é comprometida. Beleza, pessoal? Fica aqui tem um segundo parágrafo, né? Lembrando que isso aqui é o segundo parágrafo. Eu trouxe para vocês um segundo parágrafo. E agora eu quero que você faça a introdução para esse segundo parágrafo, viu? Já fica aqui essa dicasinha para vocês. Primeira tarefinha de casa para vocês fazerem a introdução para a gente já ir montando o parágrafo como um todo. Na próxima aula eu trago a introdução, eu repito esse parágrafo e a gente vai fazer um terceiro. Professor, mas isso vai funcionar para todos os temas, esse direcionamento aí? Vai funcionar sim. Agora, é claro, pessoal, que você precisa trocar o repertório, você precisa trocar as causas, você precisa trocar as consequências. Mas, entender que essas partes todas, elas seguem uma lógica, uma expectativa, é primordial para que você consiga avançar na construção do seu parágrafo. Eu vou trazer outro tema aqui para você notar, mas entendendo que o processo é o mesmo, é a mesma construção. Ó, como é que você vai fazer? Primeiramente, você vai entender que você tem aqui um tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o assunto do parágrafo. O que é o assunto do parágrafo? É a sua opinião, certo? Professor, qual é o tema? Outro tarefazinho para você. Você vai fazer uma introdução com o desemprego juvenil e uma outra com o casamento precoce. O que é casamento precoce? É o casamento entre jovens e crianças, né? Casamento de crianças no Brasil ainda é um grave problema, viu, galera? Grave problema no Brasil, casamento precoce, casamento de pessoas muito jovens, tá? Então nós temos aí. Qual é a minha opinião sobre esse assunto? Minha opinião é muito clara. A proteção é essencial para o desenvolvimento saudável de crianças e de adolescentes. Essa é a minha opinião. Isso é respeitado no Brasil? Vou trazer agora uma... Ó, isso aqui é a minha opinião. Agora eu vou trazer o quê? Um fato. Qual é o fato? Aquilo que vai fundamentar a minha ideia, tá? Fato é o que vai fundamentar a minha ideia, para eu sair do senso comum. Agora tem aqui. É o que eu vou chamar de fato. É o fato. Ou necessariamente o meu repertório, tá? Gilberto de Menstein é um jornalista, famoso jornalista brasileiro, tá? Em sua obra Cidadão de Papel, trata da vulnerabilidade dos jovens com relação à efetividade dos seus direitos. Então, o que eu tenho aqui, basicamente? Eu tenho alguém que diz que o jovem brasileiro, ele é vulnerável, ele não tem os seus direitos respeitados, tá? Então tem a ver com o tema. Ele não fala de casamento, note, ele não fala de casamento. Mas ele fala de vulnerabilidade e fala principalmente de juventude. Mas eu tenho aqui algo ligado ao que é universal, tá? Algo que é universal. Bom, depois que eu trouxe isso daqui, o que eu preciso? Preciso aprofundar essa argumentação. Como é que eu aprofundo, professor? Trazendo para o meu tema. Ele não falou de casamento infantil, ele falou de vulnerabilidade da juventude. Então, agora eu preciso trazer para a ideia de casamento. Então, eu vou fazer uma relação repertório-tema. Essa é a relação repertório-tema que vai aparecer, ó.
Tal tese comprova-se que tese, que o jovem brasileiro é vulnerável, que o jovem brasileiro não tem o seu direito respeitado. Tal tese comprova-se diante da persistência dos casamentos, olha aqui o tema, ó, dos casamentos entre crianças e adolescentes. Isso daqui, pessoal, é quando eu saio do que é universal e venho para o que é particular. Ponto importantíssimo para o meu texto ter validade, tá? Saio do que é universal para o que é particular. O que eu preciso agora? Provar que isso é verdade, provar que esse problema realmente existe. Então eu preciso aprofundar essa argumentação. Causa e consequências. Note que aqui eu vou trazer uma série de exemplos de causas, ó. O que por conta da cultura patriarcal, exemplo 1, por que, professor, cultura patriarcal? É aquela que diz que, por exemplo, a menina deve casar-se virgem. Se acontecer alguma coisa, o cara deve casar. Isso faz com que muitas meninas jovens queiram casar logo, tá? Para ter, inclusive, uma vida sexual ativa. Questões como gravidez precoce, se engravidou tem que casar, também provoca toda essa relação. Tabu sexual, o fato de a ideia de que o sexo fora do casamento é um pecado, faz com que as pessoas se casem mais jovens. E também, principalmente, talvez, a dependência financeira. Meninas, principalmente meninas que dependem dos pais, vivem uma vida muito sofrida, acabam se casando para ter uma fuga, para ter uma vida um pouco melhor, e aí acaba se entregando ou entrando em um casamento em que há uma dependência financeira para ter uma condição de vida um pouco melhor, tá? Então, o que eu tenho aqui? Veja que, diferente do outro caso, eu não trouxe apenas uma causa, eu trouxe exemplos de causas. Então, isso torna-se até um pouco mais aprofundado, tá? Exemplos de causas. O que eu posso trazer agora, professor, para que a gente direcione isso daqui? Ó, eu consigo agora trazer a ideia de consequências. O que provoca? Por que isso é um problema? Por que a criança casar cedo é um problema? Ora, tem um porquê. Porque vai provocar evasão escolar, aí ela sai da escola. Quando sai da escola, vai conseguir emprego mais facilmente? Dificilmente vai conseguir um bom emprego. E também vai sair da escola e isso prejudica todo o desenvolvimento da criança. Então tem todo esse problema. 1, evasão escolar. 2, perpetuação da desigualdade. Por quê? Porque se não estuda, não vai ter um bom trabalho. Se não tem um bom trabalho, não ascende socialmente. Então a desigualdade se mantém. E tem um outro problema grave, de cunho mais íntimo, que são os abusos sexuais. Tá? Uma menina que casa muito cedo, muitas vezes passa por abusos sexuais relacionados a isso. Professor, mas está casada, não é abuso não. É sim, viu, pessoal? Só para deixar claro. E se mesmo casado, existe essa questão do abuso sexual. Qual é o resultado? O que eu concluo de tudo isso? Eu vou concluir, ó, assim nota-se a importância de garantir a proteção para o pleno desenvolvimento infantil. Com tudo isso, eu deixo claro que eu preciso proteger a criança para que ela se case no período certo, tá? Então aqui eu fiz a conclusão. Note que eu mudei todo o conteúdo, mudei o tema, então tá ali o mudado o tema. Eu mudei o repertório, porque o repertório não se adequa a outro tema, aquele mesmo do Milton Santos. Eu trouxe para o tema que eu estou trabalhando, eu trabalhei com outras causas, outras consequências, outro desfecho, mas tudo seguiu a mesma lógica. Professor, isso funciona? Funciona demais, ó. Veja outro exemplo. Esse aqui já foi tema do Enem. Aqui nós estamos falando da democratização do cinema no Brasil. Democratização do cinema no Brasil, tá? Do acesso ao cinema no Brasil. Temazinho que já foi tema do Enem. Ó, como é a mesma coisa. Qual é a minha argumentação, minha ideia, minha opinião? O cinema é fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Repertório. De acordo com Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Agora eu tenho que trazer isso para o meu tema. Como é que eu trago para o meu tema? A democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo. Note que eu não falei de cinema, mas eu falei de cultura, que é o eixo temático. Vamos aprofundar quais são as causas. No entanto, a concentração de salas de cinemas em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas para esse serviço provoca o quê? Consequência, provoca a falta de democratização da cultura cinematográfica.
Conclusão do parágrafo, isso marginaliza grande parte da sociedade, tá? Desprovida de recursos financeiros. A mesma lógica de montagem textual. Note que eu mudo todo o conteúdo, mudo todo o repertório, mas a lógica de montagem textual é a mesma. Professor, como é que isso vai funcionar? Te liga só. Olha o parágrafo aqui. Primeiro tópico frasal. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta para a inclusão e de propagação de valores sociais. Agora o repertório. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Como é que eu trago para o meu tema? Essa democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo. Cultura, não falei diretamente de cinema, mas falei de cultura. Agora eu preciso aprofundar a relação de causa e consequências. Dessa maneira, a concentração de salas de cinemas em áreas de alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam o quê? Que não há democratização da cultura cinematográfica no Brasil. E isso provoca o quê? O desfecho, a marginalização de grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Galera, vai ficar para você uma questãozinha aí, para que você responda sobre a argumentação. Além disso, tem mais outros exemplos de textos nesse nosso material. Conto com a sua produção. Na próxima aula a gente vai responder a questão, nós vamos fazer aquele primeiro, 2 introduções que a gente combinou, e vamos partir para um terceiro parágrafo. Sempre mantendo essa mesma lógica. Eu vou racionalizar o meu texto, eu vou criar uma expectativa e assim vai ser mais fácil para que eu escreva a minha dissertação escolar. Tudo bem? Me despeço agora de vocês deixando um grande abraço. A gente se encontra na próxima. Até mais.